Eu vou ler o verso 8 também. Cerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Obrigado a Deus pela liberdade que temos de ter Tua palavra aberta diante de nossos olhos. Reconhecemos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo usa dela, a fim de falar-nos ao coração, desafiar-nos, incomodar-nos muitas vezes, e nós confiamos que Ele o fará também hoje. E nesta dependência, busca o Senhor em nome de Cristo. Amém. Hoje chega ao fim a série de mensagens sobre oração. O objetivo de pregar sobre oração não é que ao final da série de mensagens toda a igreja esteja orando como nunca orou. Não, essa não é a pretensão. A pretensão é que o seu coração se sinta incomodado. É esta. Quando se prega sobre determinado assunto, não se busca uma mudança relâmpago, mas sim que o Espírito Santo use, tal qual espada de 2 gumes, aquela verdade ao nosso coração, a fim de gerar transformação. E quando o Espírito Santo gera transformação, primeiro ele nos incomoda. Começa assim, é um processo. O processo começa por nos incomodar quanto às nossas práticas. Então ele começa com a sua espada de 2 gumes a espetar-nos, a incomodar-nos. Então eu espero que ao final dessa série sobre oração você esteja incomodado nas suas práticas e na forma que você tem usado a oração. Espero sinceramente que no seu coração e na sua mente algo tenha lhe incomodado quanto àquilo que você tem feito até hoje. Porque esse é o primeiro passo para a mudança. Nós não mudamos enquanto não nos sentimos incomodados. Isso vale para tudo. Tudo, tudo, tudo. Infelizmente o pecado atingiu de tal forma a nossa vida que se algo não nos incomodar, nós não mudamos. Observe, por exemplo, seus hábitos de alimentação, de exercícios e tudo. Quando é que você decide verdadeiramente mudar? É quando o médico te manda uma cartinha, não vou dizer o que está escrito na cartinha, e daí você diz assim, agora não tem jeito, né? É mais ou menos assim que a gente faz. Então, as mensagens servem para isso, para incomodar o nosso coração. E para incomodar o nosso coração em especial quanto à oração. Para que então o Espírito Santo tenha o elemento da palavra para incutir-nos no coração e na mente o que Ele deseja de nós. Então, verdadeiramente, eu oro pelo incômodo do seu coração. Eu quero terminar hoje indo a 3 porções das Escrituras, e a primeira delas é 1 Coríntios 12, para mostrar como isso é importante, como isso realmente é aquilo que nos move. E Paulo aqui foi movido por algo. Ele diz no verso 7, para que não me exaltasse pela excelência das revelações. Realmente, nos 13 anos, quase 14 anos, entre a conversão dele em Atos 9 e o início do ministério dele, aqueles 3 anos primeiros que ele passa com Ananias, ali onde ele se converteu, penso eu, e depois aqueles 11 anos no deserto, sendo instruído, ele teve diversas vezes a presença real do Senhor Jesus junto com ele. Isso aconteceu durante o ministério dele em outras vezes. Ele diz nessa segunda carta aos Coríntios que ele conhece um homem que, se no corpo ou fora do corpo ele não sabia, foi elevado ao 3º céu. Esse homem era ele. Então ele realmente foi diante do trono de Deus e ele viu coisas que ao homem é inefável dizer, ou seja, ele não há palavras para narrar o que ele viu. Tudo isso apela a um homem que nós sabemos naturalmente, e a própria ciência fala isso,
que é uma das 3 mentes mais brilhantes que já pisaram nesse mundo. A capacidade de organizar pensamentos, de argumento de Paulo é absolutamente imbatível. Nunca houve um ser humano capaz de elaborar pensamentos, claro, aqui há também a presença do Espírito, mas que usou disso dele, de elaborar pensamentos e argumentos como ele. Não há absolutamente nenhum outro escritor na história da humanidade que chegue perto dele. Os melhores escritos não inspirados de outros homens ficam a quilômetros de distância dos argumentos de Paulo, por exemplo, na carta aos Romanos. Então, para que isso não subisse ao seu coração, o verso 7 diz que foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Nós não sabemos exatamente o que. O meu pensamento pessoal é que este espinho na carne seja uma enfermidade oftalmológica. Porque na carta aos Gálatas ele escreve: com quão grandes letras vos escrevi. Muito provavelmente Paulo, ele não era cego, mas ele tinha uma doença muito comum naquele período, que criava grandes feridas nos olhos e que era realmente, eu vou usar uma palavra feia, nojenta de ver. Então ele diz assim: a minha presença é desprezível. As pessoas não gostam de me ver, porque quando limpava aquelas feridas, ficava em carne viva ao redor dos olhos. Então, muito provavelmente foi isso, no meu pensamento, que aconteceu com ele. O verso 8 diz o que ele faz diante de uma circunstância como essa. 3 vezes orei ao Senhor. Aqui não está dizendo o seguinte: eu orei, e Deus respondeu o que está escrito no verso 9. Não. Ele orou, ele queria que Deus tirasse aquele espinho na carne, desviasse dele, e ele orou uma vez e Deus respondeu: não vou fazer isso. Ele orou de novo a 2ª vez e Deus respondeu a 2ª vez, dizendo: Paulo, não, eu já disse, não vou tirar. Ele ora a 3ª vez, porque certamente aquilo lhe incomodava muitíssimo, o conteúdo talvez da 3ª resposta que a gente tem. Então ele ora 3 vezes, Deus responde 3 vezes, e o conteúdo é: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Esta fraqueza, essas dificuldades, esta falta de poder, ou seja, a fraqueza aqui é literalmente as coisas que eu e você não conseguimos mudar. Tem coisas na nossa vida que a gente não consegue mudar. Tem circunstâncias que se abatem sobre nós, que nós oramos 1, 2, 3 vezes, e nem nós temos poder para mudar, e nós chegamos à conclusão na oração que Deus também não vai mudar. Então aquilo vai permanecer. Para que serve isso? Por que nós enfrentamos coisas que absolutamente nem nós temos o poder de mudar, e quem tem o poder de mudar já avisa: não vou mudar. A coisa vai ficar exatamente dessa forma. Ele fala: de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Paulo, ele é literalmente o mestre da oração em toda a Bíblia. Nenhum homem na Bíblia escreveu sobre oração como Paulo, e nenhum homem escreveu sobre oração como Paulo, porque, à exceção do Senhor Jesus Cristo, nenhum homem na Bíblia orou como Paulo. Então ele não simplesmente fala que as pessoas orem. Você tem dezenas de versos onde ele está dizendo que os crentes e as igrejas devem orar. O grande poder desse mandamento, dessa exortação que ele dá, não está simplesmente na sua palavra. É claro que a sua conversão é impactante, o seu ministério é impactante, mas tudo isso é impactante por uma questão. Ele é o homem que mais escreve sobre a oração na Bíblia, mas ele é o homem na Bíblia que mais ora.
Então ele não está simplesmente escrevendo, ele está escrevendo porque todas as pessoas ao redor dele sabem que nenhuma pessoa se assemelha a ele na questão de orar. Então os frutos do ministério dele, que foram inigualáveis, eles não são resultado simplesmente daquilo, olha, todo mundo trabalhou, mas eu trabalhei mais que os outros, não é só isso. Todo mundo orou, mas ninguém orou como eu. Não um grande segredo, porque ele não guarda segredo, ele deixa claro isso nas suas epístolas, é a oração. Paulo tornou-se o homem que tornou-se pela oração. Ele escreveu o que escreveu porque ele orava. E por que ele orava? Muito por aquilo que nós acabamos de ler aqui em 2 Coríntios 12. Se Deus tivesse deixado Paulo continuar pensando que ele podia fazer alguma coisa, certamente a realidade da oração não seria essa na vida dele. Se você ainda não percebeu o que Deus tem feito na sua vida, não só a incomodar o seu coração, não só a mostrar para você que os seus hábitos de oração não estão da forma que deveriam estar. Você precisa olhar para onde estão as suas fraquezas e perceber que elas estão ali por um motivo, para que elas lhe incitem a praticar a oração da mesma forma que você pratica a respiração. Paulo literalmente orava como respirava. Se o pulmão é aquilo que mantinha o seu corpo oxigenado, a oração é aquilo que mantinha a sua vida oxigenada. Deus teve que ser duro com ele, lançar um espinho na carne, ser duro com ele e dizer, eu não vou tirar isso, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E como o poder de Deus é aperfeiçoado, só tem um jeito, por uma vida sincera e realmente firme de oração. O poder espiritual advém de uma coisa só, do Espírito Santo. E o Espírito Santo agirá em resposta a uma vida de oração. Não foi sorte, foi trabalho. Não foi só trabalho, foi sofrimento. Não foi só sofrimento, foi humilhação. E não foi só humilhação, foi literalmente dobrar os seus joelhos e orar. Deus teve que ensinar ele de uma forma dura, mas essa forma dura criou o maior vulto da vida cristã e do cristianismo depois de Jesus Cristo em toda a história. Paulo é um obreiro formado em oração. Tudo que você vê na vida dele é resultado de oração. Então, todos nós podemos também chegar a isso, desde que nós entendamos o mesmo. Agora eu quero que você vá comigo a Mateus capítulo 21, para nós entendermos algo que é precioso também. Mateus 21, 19 a 22, é narrado assim sobre o Senhor Jesus, e avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas, e disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti para sempre. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo, como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse, em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Esse ponto vai introduzir o ponto que eu vou trazer depois. Por isso que eu preciso que você entenda bem ele. Aqui nós temos a única vez nas Escrituras que o Senhor Jesus traz algum mal à criação. Por exemplo, ele parou tempestades, isso não é mal à criação. Ele diminuiu as ondas, parou o vento, cessou a tempestade, ele não causou nenhum mal à criação. Em nenhum momento você vê o Senhor Jesus causando mal às coisas criadas. Essa é a única exceção. Ele usa de uma figueira para demonstrar um ponto que ele quer demonstrar para os seus discípulos, e ele teve que fazer isso porque é essa atitude que vai chamar verdadeiramente a atenção deles. Eles se maravilham diante daquilo. Quando eles passam pela figueira, ela só tem folhas, não tem frutos.
Uma figueira, se tivesse folhas, era de se esperar que também tivesse frutos. Mas ele chega e não há frutos. E ele sentencia a figueira: nunca mais nasça fruto de ti para sempre. E acredite, mesmo que o texto não continue a história da figueira, ela nunca mais deu fruto. Secou-se imediatamente. Deve ser uma imagem que é muito diferente daquela. Deixa eu introduzir essa questão. Você já viu aquela pessoa que alguns dizem assim: essa aqui tem mal olhado? Você já viu alguma coisa assim, não é? Tipo assim, não elogia minha planta, porque senão amanhã ela nasce morta. Não é isso que está acontecendo aqui. Eu já vi escritores tentando justificar dessa forma. Não é isso que acontece aqui. Jesus tem uma lição, e essa lição inclui secar aquela figueira imediatamente. Diante da maravilha dos discípulos, que querem saber como aquilo aconteceu, como secou imediatamente a figueira, Jesus diz: em verdade, vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi dito à figueira, mas até este monte de cerdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Mesmo, ou melhor, o verso 22, e tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Um dos grandes enganos que principalmente o evangelicalismo moderno aplica aqui é que Deus então nos unge com tanto poder, com poder tão sobrenatural, transcendente, e que esse poder em nós então é a causa de nós realizarmos coisas como essas. Então, na mentalidade de muitos, realmente a ideia é que Deus então incute tal poder em alguém, que aquilo que esse alguém disser acontecerá verdadeiramente, não importa o que seja. Então, um crente pode passar por uma árvore e dar a sua ordem, e aquilo vai acontecer, ela vai se secar imediatamente. Ou alguma coisa incrível e maravilhosa vai acontecer simplesmente pela ordem daquele crente. Irmãos, se as coisas fossem assim, nós estaríamos invertendo as ordens. Porque então Deus se tornaria simplesmente um funcionário nosso. Eu diria: olha, seque-se figueira, e a figueira secaria, porque Deus é obrigado a secar porque eu mandei. Se as coisas fossem, se fosse essa a explicação, a coisa estava muito fora de ordem. Nós não seríamos mais simples mortais e Deus não seria mais Deus. Mas não é essa a explicação do que tem aqui. Ao incluir a questão da oração no verso 22, o Senhor está dizendo muito bem qual é a fonte desse poder e qual é a fonte, por exemplo, se até este monte de cerdes, ergue-te, precipita-te no mar, assim será feito. A grande questão, e ele está citando aqui a fé: se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até este monte. A grande questão aqui é que a fé e a oração de fé, ela não está baseada naquilo que eu sou capaz de fazer, mas naquilo que Deus é capaz de fazer. Então o poder não é um poder intrínseco ou dado a mim, mas a oração move não um poder meu, mas o poder de Deus. Então quem seca a figueira é o poder de Deus. Quem tira o monte do lugar e lança em outro lugar é o poder de Deus. Quem acalma a tempestade é o poder de Deus. Quem faz cessar o vento é o poder de Deus. Então ele está dizendo o seguinte: que Deus se compraz em responder poderosamente àquele que ora a Ele com fé. Essa é a lição. Deus está disposto a fazer coisas incríveis àquele que ora a Ele com fé. As nossas orações, irmãos, e primeiro eu falei da fraqueza, para agora falar da fé. As nossas orações são feitas na nossa fraqueza, mas no poder de Deus. Quando ele diz: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, ele está dizendo: o meu poder se manifesta quando o instrumento no qual eu estou trabalhando é um instrumento fraco. Então, quanto mais fracos nós somos, mais realmente liberdade para que o poder de Deus haja. Muitas vezes eu me pergunto se eu oro com fé. E o que significa isso? Eu oro
sabendo que Deus é capaz de fazer aquilo. Ou eu oro numa verdadeira dependência que o Senhor é capaz de mover as coisas para que aquilo aconteça. A Bíblia nos mostra, ao falar sobre orar com fé, que ao orarmos com fé, acontece aquilo que eu quero levar agora ao terceiro ponto, em Esdras capítulo 8. Se você pode abrir sua Bíblia comigo, você vai entender como isso se dá através do exemplo de Esdras. Esdras é aquele que reconstruiu o templo em Jerusalém e reformou o culto, logo depois do cativeiro babilônico. Então o verso 21 diz: então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para nossos filhos e para todos os nossos bens, porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo pelo caminho, porquanto tínhamos falado ao rei dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas o seu poder e a sua ira contra todos os que o deixam. O primeiro tem uma coisa importante aqui, antes de concluir isso. Você observa no verso 21 primeiro, que Esdras tem uma missão espinhosa. Ele tem que sair da Babilônia, e agora da Babilônia ele vai para Jerusalém, destruída. Ele não tem morada lá, ele vai ter que cuidar de tudo isso. Ele vai passar por um caminho extremamente perigoso. Ele, os seus servos, tudo aquilo que ele está levando para Jerusalém. Ele conhece muito bem aquele caminho, ele sabe muito bem dos perigos. Ele tem a possibilidade de pedir ao rei um exército para acompanhar ele, mas você nota que está escrito no verso 22, porque tive vergonha. Aqui entra a questão da nossa fé. É muito fácil você manifestar fé quando você tem todo o controle nas suas mãos. É muito fácil manifestar fé na proteção quando você tem um exército te cercando. Não, gente, vamos lá, vamos até Jerusalém, tudo vai estar bem conosco. Tem um exército nos cercando dos dois lados. Simples essa fé. Esdras diz: eu tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo pelo caminho, porque eu já tinha dito uma coisa para ele: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles, mas o seu poder e a sua ira contra todos os que o deixam. Palavras fortes. Ele disse: olha, rei, eu sei que eu devo fazer isso, e eu sei que a mão de Deus é ao meu favor, mas o senhor pode emprestar um exército só para garantir? Sabe, irmãos, qual é um dos piores problemas da nossa oração? Nós pedimos para Deus e depois acrescentamos: Senhor, só para garantir que vai acontecer, eu vou fazer isso, isso e isso. Senhor, eu estou pedindo que o Senhor faça isso, mas só para garantir, tá, que o Senhor não vai esquecer ou que a coisa não vai sair desse jeito, eu vou fazer isso, isso e isso. O Senhor me entenda bem, não estou querendo contrariar o Senhor, mas é só para garantir. Sabe quando você ora com fé? Quando você não tem nada mais na mão para garantir coisa nenhuma. Você já viu como nós oramos com fé, quando os médicos já disseram que não tem mais jeito? Até ter jeito, até ter um jeitinho, Senhor, olha, eu estou apelando para o Senhor, mas o Senhor sabe, né? Tem esse caminho aqui também, então o Senhor sabe que eu vou dar uma forcinha. Esdras teve vergonha dessa forcinha. E o verso 23 diz assim: nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus. E o final do verso 23 é maravilhoso: e moveu-se pelas nossas orações. E moveu-se pelas nossas orações. Eu podia contar muitos exemplos disso, mas eu vou relembrar algo que aconteceu há quase 30 anos atrás na minha família. Em 1988, a igreja que nós frequentávamos era do outro lado da rua da casa da minha mãe, na rua à direita da casa dela. Nós fomos apedrejados tantas vezes ali. Nenhum de nós nunca foi ferido. Nenhum de nós, nunca isso aconteceu.
foguetes jogados sobre a igreja. As pessoas não queriam aquela igreja ali. E o nosso pastor disse que era hora de fechar aquele lugar porque ele temia pela nossa vida. E ele tinha razão. De 88 a 95, nós reunimos na casa da minha mãe, na cozinha da casa dela. Ficamos 8 anos ali reunidos, sem perspectiva nenhuma, absolutamente nenhuma. Durante 8 anos nós oramos, dizendo ao Senhor que nós não tínhamos nada, mas se Ele quisesse fazer alguma coisa, Ele poderia fazer. Em 1995, um missionário passou pela nossa cidade, soube da nossa reunião. Nós não o conhecemos naquela oportunidade. Ele voltou para os Estados Unidos e comentou com um dos cunhados dele que estava se aposentando, que tinha um pequeno grupinho reunido numa cidade lá no interior do Rio Grande do Sul e que eles oravam para que Deus lhes desse uma igreja onde reunir-se. Aquele homem simplesmente ouviu isso sem saber quem nós éramos, sem saber o nome, nada, e ele deu o dízimo do acerto final, daquilo que ele recebeu da empresa, naquele ano, 1995, isso representava $35 mil. Era muito dinheiro. Eu lembro que com aquele valor foi comprada a casa, na rua da frente da casa da minha mãe, desmanchada a casa e construída a igreja que está até hoje lá. Nenhum de nós tinha absolutamente nada, mas literalmente as mãos do Senhor moveram-se pelas nossas orações. Foi exatamente isso que aconteceu. Se você perguntar a outros tantos, eles darão o mesmo testemunho de como as mãos do Senhor se movem quando o seu povo ora em dependência e em fé nele. Irmãos, não há outro mecanismo na vida cristã que tenha tanto valor quanto a oração. Eu só vou lhe mostrar isso, lhe demonstrar isso da seguinte forma. Quantas vezes você encontra nos evangelhos, ou melhor, nas epístolas, vamos usar Paulo apenas, ele dizendo que os crentes saíssem para evangelizar. Eu estou lhe desafiando a lembrar um texto. Sim, tem diversos desses textos. Vocês vão lembrar, muitos deles. Agora, você já percebeu que a quantidade de textos que Paulo escreveu dizendo para a igreja orar é infinitamente maior? Você já percebeu isso? Que não existe nenhuma ordem, exortação dada por Paulo que seja repetida tantas vezes quanto a que as igrejas e os crentes devessem orar. Nem fundar igrejas, nem pregar o evangelho, nem nenhuma outra coisa da linha de frente do trabalho cristão. A coisa mais repetida por ele sempre foi qual? Oração. Ele repete isso em todas as epístolas. Lembra Tessalonicenses, orai sem? Lembra Colossenses, perseverai em oração. E assim você tem dezenas de textos dizendo que a igreja orasse, dizendo que a igreja tem que ser um instrumento de oração. Por que ele faz isso? Porque se nós queremos que as mãos de Deus se movam para que alguma coisa seja possível de ser feita, isso tem que ser feito em oração. A igreja e os crentes que não oram simplesmente não recebem. Porque Deus quer ouvir as nossas orações e quer ouvir o nosso clamor. Eu não sei há quanto anda a sua vida de oração e nem sei se algum dia as mãos de Deus se moveram porque você orou. Podem ser pelas coisas mais simples do dia. Não importa. Talvez você tenha orado por alguém e Deus se moveu em resposta às suas orações. Talvez hoje você está orando pelos seus filhos e Deus move as suas mãos em resposta às suas orações. Talvez hoje você ore pelo seu cônjuge e Deus move as suas mãos em resposta à oração. Talvez, e tenho grande compaixão desses irmãos,
que estão orando pela salvação dos seus pais. Você ora e Deus se move pelas suas orações. Alguns oram por emprego e Deus se move e abre portas. Outros oram pelo seu trabalho e oraram tanto no tempo da pandemia e nós vimos como a mão de Deus se moveu em resposta às orações. Muitas vezes, irmãos enfermos desta igreja, nós oramos e as mãos de Deus se moveram em resposta às orações. Esse é o mecanismo. É desse jeito que funciona. Você está dentro ou fora? Você aceita esse tipo de trabalho, onde as mãos de Deus se movem pelas nossas orações? Que o Espírito Santo incomode verdadeiramente o seu coração, para que Deus se mova muito mais em nosso meio, em resposta às nossas orações. Vamos fechar os nossos olhos, vamos agradecer pelo tempo na sua casa hoje. Te louvamos, nosso Deus, porque, sendo nós quem somos, mas sendo Jesus Cristo quem é, o Senhor responde às nossas orações. Não pelos nossos méritos, nem pelo que temos, mas Tu responde às nossas orações pela graça que há em Cristo. Responde em resposta à fé que depositamos no tão grande Salvador.